Paz do Senhor a todos os amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Canal esse que trata da nossa escola bíblica dominical. Meu nome é Gustavo de Lima Matos, eu sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Naviraí, estado do Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui para nós estudarmos mais uma vez uma das lições da Escola Bíblica Dominical da revista A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. E a lição que nós temos hoje é a lição de número 10, cujo título traz o perigo da crise emocional no exercício do poder. Querido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo as novas escolas bíblicas dominicais que são editadas. Deixe o seu like, compartilhe a palavra de Deus. Vamos ao nosso texto áureo. O comentarista da revista desse trimestre é o pastor Isaquiel Mendes de Freitas. Texto áureo da nossa lição: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios capítulo 29, versículo 30. Verdade aplicada: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Primeiro objetivo da nossa lição: comentar sobre a tentação e a busca de poder. Segundo objetivo: estudar acerca do perigo da crise emocional. Terceiro objetivo: falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Muito bem, para você que está acompanhando com a Bíblia Sagrada, a lição da Escola Bíblica Dominical, o texto para base para o estudo dessa lição se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9 e versículo 10. Introdução da nossa lição. Nesta lição abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Muito bem, amados, nós estamos estudando uma revista, a revista desse ano ela tratou de assuntos extremamente psicológicos. O assunto de hoje também é um assunto a respeito da saúde mental da pessoa, da alma e mental. E independente disso, ela tratou de vários assuntos até polêmicos e assuntos profundos. E hoje ela vem trazendo um assunto mais leve, um assunto mais tranquilo que pode ser controlado sim por qualquer pessoa, desde que esteja em sua sã consciência, com as suas faculdades mentais em perfeito exercício, tá? Então ele diz, ele abre logo um diálogo conosco, o autor da lição, e ele diz assim: olha, no exercício do poder. Então essa lição abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. Existem vários outros tipos de crise emocional, mas hoje está relacionado às pessoas que trabalham com liderança, que têm cargos de confiança, que almejaram e conseguiram um certo padrão de hierarquia em sua vida em condição profissional e até mesmo na área espiritual. Tá? Então ele diz assim: no exercício do poder, algumas pessoas que elas conseguem, sabem absorver a carreira e não se deixam ser dominados por ela. Tá? Outros já têm dificuldade, se tornam exatamente aquilo que outrora abominavam. Falavam das pessoas arrogantes, falavam das pessoas autossuficientes e acabaram se tornando também aquelas pessoas que antes elas abominavam, classificavam de modo pejorativo. Tá? Uma pessoa, amado, autossuficiente e que tem a sua totalidade em si mesmo, ela acredita no fato de que ter tido sucesso, ter alcançado uma vida, um status, não tem relação com ser abençoado, não tem a ver com ser abençoado por Deus, mas sim com a própria capacidade intelectual. A gente conhece esse tipo de pessoa porque elas são pessoas convencidas, tá? Constantes e investidas. Isso é algo que nós lidamos atualmente, dia a dia, é uma realidade que tanto cristão como não cristão vive. Tá? Investidas do adversário, tanto homens como mulheres em ascensão, que estão em um trajeto de crescimento,
profissional, elas podem ser acometidas dessa investida do adversário. E em que áreas elas mais acontecem? Pode acontecer em outras áreas, mas as áreas mais conhecidas em que o inimigo mais atua estão classificadas dentro do poder, dinheiro e sexualidade. São as 3 áreas onde as pessoas elas são atacadas, elas recebem investidas do adversário constantemente, tá? Homem e mulher que estão alcançando um padrão hierárquico, estão tendo sucesso na sua vida, elas podem ser tentadas nessas 3 áreas: poder, dinheiro e sexualidade. Com certeza. Não quer dizer que vá acontecer, mas se acontecer é bom que a pessoa esteja preparada, tá? Se você tem a mente de Cristo, você tem uma vantagem, tem Cristo para lhe ajudar. Guiado pelo Espírito Santo. Observe bem, atenção com a saúde emocional, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Então, a sua comunhão com Deus, ela não pode ser momentânea, ela não pode ter oscilações. Tem que procurar o máximo possível estar próximo de Deus, repudiando as investidas nas áreas que nós acabamos de mencionar. Isso mostra que o Espírito Santo dentro de você está operando, ele está operante. Você tem dado liberdade a ele para ele te ajudar nessas situações, te dar graça para você passar por essas tentações e continuar caminhando na sua carreira de sucesso. O fato de as pessoas se afastarem da presença do Espírito Santo são uma das coisas que mais enfraquece o cristão. O que acontece? Ele é abençoado, alcança a hierarquia, aí ele começa a se convencer de si mesmo, da sua intelectualidade, e começa a se afastar. Quando alcança uma hierarquia, então o que ele acontece? Ele começa a se esquecer do Senhor, e tudo que ele desejava agora é fruto do seu próprio esforço e não da bênção de Deus, não do amparo de Deus. É lógico que tem o nosso esforço, tá? Não vamos ser dramáticos, aquela coisa toda. Tem o esforço sim, mas querido, se Deus não estiver com você, se Deus não pôr a mão, eu não vou dizer que você não alcance, você pode até alcançar, mas sem a presença de Deus, provavelmente você vai ser uma árvore seca, tá? Cheio de flores, mas sem frutos. Compreende? Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição: a tentação por busca de poder. Nossa lição de hoje é sobre uma das grandes tentações humanas: busca do poder e o desejo de conquista, ambos a qualquer preço e custo, ainda que seja passando por cima de nossa saúde emocional. Antes, porém, permita-me falar sobre a origem do poder e sobre aquele que o detém plenamente, que é o único que possui o atributo da onipotência, o Deus criador de todas as coisas. Então, dentro do primeiro ponto, eu compreendi quando comecei a ler a lição, quando li o título da lição, eu achei que ela ia tratar somente do comportamento humano nos dias odiernos. Mas, estudando a lição, eu compreendi que o autor ele quis trazer para nós uma referência do poder divino e o comportamento humano. Então nós vamos ter, a gente vai ter um misto de estudos, tá? Aí ele diz aqui no primeiro ponto, busca do poder e desejo de conquista, Busca do poder, Uma das grandes tentações humanas, a busca de poder e o desejo de conquista. Olha, observe bem, isso é uma opinião minha, não é obrigado ninguém concordar com isso. Eu não vejo mal em ter o desejo de conquista e buscar um certo poder. Se você quer conhecer uma pessoa, já deve ter ouvido um ditado popular baseado nessas palavras, Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Embasado nessa premissa, a pessoa que tem o coração puro, que tendo a presença do Espírito Santo, produzindo frutos espirituais, provavelmente ela vai produzir
vai ser um exímio gestor que usa a inteligência emocional, né? E depois o comentarista diz assim, olha, qualquer preço e custo. A gente continua na premissa do delegar poder, tá? Aqui nós encontramos a contraindicação da pessoa que é tomado da sua egocentricidade. Ela não tem Cristo como seu centro, ela não tem o seu próximo como alguém aliado a ele, mas ele si mesmo é o único provedor de todo o seu sucesso. Então, nós encontramos aqui a pessoa pretensiosa. Aí sim, nós conseguimos conjugar aquele dito popular, olha, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela, e você vai ver quem ela é. Geralmente, quando você ouve essa frase, ela está destinada, está se referindo a alguém que é arrogante, petulante, pretensioso e outras coisas mais, que não convém a quem está em cargo de poder, né? Tá? Mas isso não significa que seja um padrão. Existe muita gente boa que se torna um exímio gestor, uma pessoa excepcional e que tem uma carreira de sucesso muito boa. Quando ele diz assim, a preço de custo, são pessoas desequilibradas, que não enxergam o indivíduo, não têm emoções, e se tem, eles passam por cima, né? Ele não fere apenas o próprio sentimento, mas ele fere a pessoa, o próximo, e nem sente por isso, né? Ela não conhece a empatia, para ela é uma palavra estranha, não existe no seu próprio dicionário, então ela não vai se colocar no lugar da pessoa que está adiante. Ela simplesmente quer o sucesso, ela quer galgar o status a qualquer preço ou custo, independente de que preço é esse ou que custo é esse que ela tenha que arcar. Principalmente se não for ela que for arcar, for outra pessoa, pior ainda. Muito bem? 1 da nossa lição, somente Deus é onipotente. O salmista Davi afirma, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Só o Senhor tem poder de criar, de governar, de salvar, de julgar, de livrar, destruir totalmente. Dizendo isso, estamos afirmando, só Deus é onipotente. De Deus emana todo o poder e deriva todo tipo de governo. O salmista Davi afirmou, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Somente Deus é onipotente. Amado, isso não é segredo para você. Eu compreendo que, como frequentador dos cultos de ensino da Escola Bíblica Dominical, você compreende a onipotência de Deus, que é um atributo em que homem ou mulher algum pode ter esse poder, né? Ela pode abrigar esse poder em si mesma. Algumas pessoas, elas cobiçam tal poder, mas manifestam um convencimento como elas cobiçam um poder que não é uma onipotência, mas se comportam como se fossem onipotentes, como se nada lhes acometesse. Essas pessoas, essa pessoa tá lascada, vai para o inferno, ela precisa se corrigir, ela precisa enxergar o mal que vem causando, fazer um concerto com Deus, retornar a comunhão com Ele ou abrir uma comunhão com Ele e seguir o seu caminho, mas há tempo. 1 e 2 da nossa lição. O poder absoluto dado a Jesus. Pessoa humana tem esses atributos. Só Deus possui essas qualificações e essa majestade poderosa. O Senhor Jesus, após ressuscitar, afirmou que recebeu todo o poder no céu e na terra. O cristianismo existe pelo poder de Deus, poder que criou o mundo, poder que prometeu a salvação em Jesus, poder que se fez carne no verbo de Deus, poder que suporta todas as coisas e é obediente até a morte de cruz, poder que ressuscita o Filho 3 dias após a morte, poder que entroniza Jesus, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Muito bem, o que dizer a respeito do poder absoluto do Senhor? O poder de Jesus é evidenciado pela forma como ele oferece a salvação. Ele é a atuação, a oportunidade que o homem e a mulher têm de não ir para o inferno.
É a oportunidade que ele tem de ir para o céu. E isso se manifesta a todo mundo. Tá? Em Efésios capítulo 4, versículo 12, você vai ver aí no texto, ele nos serve de base a saber que o Senhor, tendo tamanho poder sobre si, precaver do perigo emocional no exercício do poder, mas nós temos a mente de Cristo e também podemos fazer o mesmo. Tá? Muito bem? 1 e 3 da nossa lição. Tentativa de ser como Deus, sugestão de Satanás. Nós temos aqui um jogo de palavras que o pastor fez conosco, tá? É tentativa de ser como Deus e depois ele diz, olha, é uma sugestão de Satanás. Tá? Há uma constatação nos dias odiernos, que de novo não tem nada. Luta pelo poder e domínio sobre as pessoas. Muita vaidade e glória humana. O inimigo semeou na mente e no coração do primeiro casal o anseio por independência. Sereis como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. O casal recebeu e abrigou esta maligna semente, sem mais, ter mais, conhecer mais. Mesmo Deus tendo preparado e providenciado para o casal o jardim do Éden, Adão e Eva cederam à tentação. Desde então a história registra diversos exemplos de busca desenfreada por poder e independência, desencadeando quebra de relacionamento com Deus, conflitos e destruição. Cederam à tentação. Nós podemos observar que o inimigo, quando os tentou, ele não detalhou que o conhecimento ao qual ele se referia não era apenas sobre bem e mal, e não tinha aquela ideia do poder ilimitado de Deus. Mas ele deu a entender, ele deu a ideia que seria um poder ilimitado. Logo os dois foram seduzidos porque desejavam mais do que já tinham. Observe que Adão e Eva, eles eram felizes no jardim do Éden. Só que eles se incomodaram de saber que existia algo que eles não possuíam e se colocaram a buscar isso a qual o próprio Deus havia lhes dito que não era lícito que eles tivessem aquela oportunidade lá, que eles não podiam se aproximar da árvore nem tomar dela para comer. Tá? Culpamos eles? Não, isso pode ocorrer com qualquer pessoa que não tem controle emocional. Lembrando que o adversário das nossas almas, ele não tem pressa. Às vezes quando nós lemos a passagem bíblica, parece que tudo aconteceu no mesmo instante, no mesmo momento, ou até mesmo no mesmo dia. Mas não, a Bíblia não detalha. E se alguém diz alguma coisa, como eu vou citar agora, é apenas uma suposição, a gente pode supor que ele ficou algum tempo ali tentando os dois. Mesmo porque, sendo Adão de tamanha inteligência, Eva não deveria ser muito menos que Adão. Provavelmente ela também deveria ser conhecedora. O problema é que a insistência do adversário fez com que os dois abrissem uma brecha, uma dúvida a esclarecer. E essa dúvida foi o que causou a queda deles. Tá? Alimentou uma curiosidade que não havia necessidade. Muito bem? Eu ensinei que somente Deus tem o poder de criar, de preservar a coisa criada, de governar, de salvar, de julgar e de livrar e destruir totalmente. Ponto 2 da nossa lição, o perigo da crise emocional. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 20, e Ezequiel capítulo 28, versículo 11 ao 19, temos a descrição bíblica do que aconteceu com os reis da Babilônia e de Tiro. Sinto-me na obrigação de dizer que originalmente esses textos proféticos serviram ao propósito de transmitir uma mensagem à sociedade, no qual foram produzidos e alertar que este mal quer dominar os que estão no poder. Muito bem? Então, abrindo o segundo ponto, nós temos aqui um alerta, né? Mal que quer dominar. Que mal é esse? A soberba, o convencimento, a pessoa convencida, o egoísmo. São 3 itens que são produtos da natureza caída. Faz parte da natureza caída a pessoa ter soberba, ser soberbo, ser arrogante. Faz parte da natureza caída a pessoa ser convencida, ou autossuficiente, que seja. Ela acredita que
Tudo que ela alcançou são por sua intelectualidade e sua própria dedicação. Que Deus não tem nada a ver com isso. Tá? E o egoísmo. Né? Então são itens que são produzidos pelo instinto humano que não possui Deus. Tá? 2 em 1 da nossa lição. A síndrome em torno das lideranças. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. Notamos como Judas inicia uma série de exemplos que estaria descrevendo. Por que se introduziram alguns? Judas capítulo 4. Portanto, estava em ação no ambiente da igreja. O apóstolo João fez menção de um homem que gostava de se colocar em primeiro lugar e ter preeminência. Diotrefes vivia ansioso por posição e poder. São pessoas que não atentam para as palavras de Jesus e que advertem contra uma postura. As palavras de Jesus que advertem como uma postura imprópria em ambição e desejo de domínio. O apóstolo Pedro também escreveu sobre a atitude adequada dos que exercem a liderança no rebanho do Senhor. Muito bem, a lição agora vem tratando da área espiritual, né, em consequência da enfermidade emocional, tá? Então nós temos aqui, olha,
desejo de poder para dominar e possuir. Mesmo dentro de algum conceito eclesiástico, existem aqueles que desejam possuir a obra para ter domínio sobre um povo que não lhe pertence. E isso desde as eras bíblicas. Não é algo que está acontecendo apenas agora no nosso tempo secular. Né? A terceira epístola de João, capítulo 9, versículo 9, tá? A epístola de João só tem um capítulo. No versículo 9 ele fala de Diotrefes, né? Ele usa uma autonomia que lhe fora confiada pelos apóstolos, e ele contaminou a sua própria mente com o desejo de possuir que não lhe pertencia, e para executar esse intento ele proíbe que os apóstolos se acheguem à igreja, e também que a igreja tenha contato com os apóstolos ou até mesmo com os discípulos, que estão pregando a palavra de Deus. Muito bem, 2 e 2. O caso de Saul. A história de Saul está registrada no livro de 1 Samuel. Vemos que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso e foi um fracasso. Saul começou bem, terminou mal. Suas decisões foram desastrosas e desastradas, porque tropeçou nas próprias pernas. Uma característica interessante sobre Saul: ele tinha uma boa aparência, era moço, tinha saúde, vigor, força, disposição. Era um jovem bem aceito socialmente. Além disso, Saul tinha ótima condição financeira. O texto diz que o pai de Saul era rico e importante. Então Saul tinha estabilidade financeira, era bonito e rico. Saul também tinha privilégios. O maior foi ter sido escolhido como rei de Israel em resposta ao clamor do povo. Ele foi ungido por Deus. Outra característica: Saul era humilde em seu começo de vida. Muito bem? Observemos o que o autor traz para nós. Ele começou bem e terminou mal. Devido ao quê? A lição, ela traz nos esclarece que Saul ele era humilde no começo. Tinha tudo para dar certo, mas assim que foi coroado, ele já não faz mais menção nem da sua família e também não faz menção mais de buscar a Deus, exceto em alguns casos que ele se via, em um aperto, em uma dificuldade muito extensa a qual ele não conseguia resolver. Então ele pede um auxílio divino, mas são raros os casos, e até mesmo porque também é necessário informar que isso ele fez devido aos profetas o pressioná-lo, a buscar ao Senhor Deus. Então não era da vontade dele. Nós temos aqui um dos fatos que ocorre nos dias atuais. Talvez você até conheça alguém assim, que antes de ter algum cargo de liderança ou ter um sucesso na vida, era uma pessoa, e depois que alcançou, se tornou outra pessoa. Essas pessoas, elas já têm dentro de si uma falsa humildade. Elas carregam um convencimento, um ego escondido, oculto, que até mesmo elas não manifestam, devido a não haver uma certa oportunidade para isso. É o caso que nós temos aqui agora, estudando agora. Quando essa oportunidade aparece de externar aquilo que está em seu interior, então esta pessoa ela mostra quem verdadeiramente ela é. Então, o dito popular que nós conhecemos entra em vigor. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, dinheiro, sucesso, e aí você descobre quem ela é. Enquanto ela não tem a oportunidade de manifestar o que ela tem internamente, você nunca vai saber qual é a capacidade dessa pessoa, o que é que ela pode fazer. E retornando a Saul, o pior erro de Saul foi ter se afastado de Deus, um erro que ele não poderia cometer. Se ele não tivesse cometido este erro, talvez Davi seria rei por outra situação. 2 e 3 da nossa lição: características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Notamos no registro bíblico que Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. Sempre que chegava em uma encruzilhada, tomava a direção errada. Vejamos algumas delas: a impaciência e a obediência parcial. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8,
e capítulo 13, versículo 8 ao 14. Na batalha dos filisteus, Samuel se ausenta e pede a Saul que espere 7 dias para fazer o sacrifício. Pressionado pela desistência de alguns homens de Israel, Saul perde a paciência e oferece o sacrifício antes do tempo. Quando Samuel chega, repreende-o e chama de tolo. Juramento insensato. Sem comunhão com Deus, confiando em si mesmo em plena guerra. Muito bem? Confiando em si mesmo. Todas as atitudes que nós vimos de Saul demonstram que a sua capacidade, a sua intelectualidade se tornam, estiveram em decurso com o que ele deveria fazer. Ficaram comprometidas devido ao fato dele se convencer de que não havia necessidade do Senhor acompanhá-lo para que ele pudesse governar. Muitas pessoas atualmente, enganosamente, seguem esses caminhos de Saul, enfeitiçados pelo convencimento e pelo fato de ter uma vida abençoada. Elas concordam dentro de si, acham que o Senhor está aprovando o distanciamento de sua comunhão. Ou seja, Deus me abençoou, eu subi hierarquicamente, eu tenho sucesso, eu tenho tudo que eu preciso, né? Mas eu estou sem comunhão com Deus, estou a congregar há tanto tempo, eu estou sem ter comunhão com o corpo e com o sangue há meses, mas Deus está me abençoando. Então elas compreendem enganosamente que Deus está provando este comportamento, o que é um erro lamentável, né? Um erro muito imenso que resultou no que ocorreu com Saul, que ficou registrado na Bíblia como um mau exemplo. E até hoje é citado como um exemplo a não ser seguido. Quando não tem nada e não está junto ao Senhor, as pessoas conseguem galgar alguma coisa, um cargo na sua área profissional e se esquecem dele, também estão perdendo o amparo divino. Estão sujeitos à queda no dia seguinte. Pode não ocorrer no dia seguinte, mas estão sujeitos à queda em qualquer momento. Encerrando o segundo ponto da nossa lição, ensinei que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. No entanto, Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. Terceiro ponto da nossa lição, a crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o prazer em detrimento do relacionar-se, mais apegada com o ter, entre parênteses, poder e posses, fecha parênteses, em detrimento do ser, viverá crises emocionais das quais gerará empatia, afastamento das revelações de Deus e dos seus propósitos. Muito bem. Inversão de valores. São itens que são bem presentes, né, na sociedade moderna, caracterizadas pela busca de poder a qualquer custo. Isso é uma coisa que nós vemos constantemente. Comportamentos como sabotagem são manifestações de uma vida medíocre de pessoas que não sabem conquistar o sucesso na sua carreira e vivem tentando impedir as demais que alcancem também. Elas manifestam com esse gesto, dentro da inversão de valores, a sua incapacidade de realizar ações corretas, tá? Deixam a ética de lado e agem sem escrúpulo algum. São pessoas que produzem o que é natural do ser humano, natural do seu próprio instinto, tá? Uma pessoa sanguinária, ela não observa, né, o amor ao próximo e tampouco a bênção de Deus. Aí depois o comentarista diz, afastamento das revelações de Deus e dos seus propósitos. O Senhor simplesmente se isola, elas deixam de falar com o Senhor. Então, elas são donas da própria vida, o Senhor as deixa conforme a sua própria sorte. E que raramente duram muito tempo. 3 e 1 da nossa lição. As consequências são inevitáveis. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Desta lei ninguém escapa. Sendo assim, requer da nossa parte uma constante vigilância,
quanto ao que estamos semeando. Muito bem? Quanto ao que estamos semeando, o que você está semeando na sua vida? O que você está semeando lá no seu trabalho, com as pessoas que trabalham com você? O que você tem plantado, né, de amostra como você é um participante do reino de Deus? Como tem sido a sua vida lá? Qual é a sua reputação? O que as pessoas falam fora de você? Falam nos bastidores. Qual é a reputação que você construiu? Dentro e fora do ambiente do seu trabalho, dentro e fora do seu ambiente familiar, dentro e fora da igreja. Tá? Então o comentarista diz, olha, quanto ao que estamos semeando, as pessoas, elas têm o poder e o livre-arbítrio de escolherem o caminho que podem prosseguir. Nós já falamos sobre isso em uma outra ocasião, em uma outra lição, as nossas escolhas. Nós somos fruto das nossas escolhas. Então nós escolhemos o caminho que nós queremos seguir, mas nós colhemos as consequências, independentes de querermos ou não. Você fez uma escolha, a consequência dessa escolha vem para você, independente de você querer ou não. A escolha, você é quem decide, você quer ou não quer. É uma decisão sua, tá? Uma escolha sua, faz parte de ti. Após isso, a consequência do ato de escolher ou deixar, se ausentar de escolher, a consequência proveniente desta ação, desta atitude, você não escolhe se recebe ou não. Você recebe de qualquer forma. Muito bem? 3 e 2 da nossa lição. Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. Simão Pedro ainda precisava ser moldado, pois estava se baseando na sua própria capacidade e determinação na caminhada com o Mestre. Embora não tivesse consciência, ainda esperava a transformação do seu caráter. Sua referência adivinha da soberba da vida. O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo a cumprir o seu destino em Cristo. Se não fosse removido, poderia destruí-lo. O orgulho era a mesma falha de caráter encontrada em tantos outros, cujo registro chegou até nós, como alerta para não incorrermos no mesmo erro. Note que Jesus diz a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. A vitória de Pedro foi seguir o caminho do arrependimento. Muito bem, efeitos da crise. Nesta ação, nós temos a atuação da causa e efeito. Encontramos orgulho e a soberba, elas podem prejudicar muito uma pessoa. Tanto a própria pessoa como aqueles que o seguem, o seu próximo. Isso se encontra em qualquer ambiente. No lar, no trabalho, nas amizades. Cabe a nós saber como atuar e como nos comportar e compreender quando estamos com uma crise dada a que foi mencionado sobre a lição, né? As sequelas que ficam depois. Pedro ele teve uma escolha muito sábia, né? Seguir o caminho do arrependimento. Ele compreender que os seus atos, a sua coragem, a sua bravura não eram o suficiente para cumprir os propósitos do Senhor e compreender que a vontade do Senhor era absoluta na sua vida e que somente através do arrependimento ele conseguiria exercer esse discipulado. 3 e 3 da nossa lição. A falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Entre aspas, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Fecha aspas. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, e as mulheres idosas como as mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Sem equilíbrio e temperança, as credenciais do obreiro para nada servirão. Se suas ações em casa não demonstram isso, está reprovado. Muito bem? Eu ensinei que a falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o desempenho do líder vocacionado por Deus. Saber relacionar-se é imprescindível.
Muito bem, conclusão da nossa lição. A relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isto é dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus e pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Amado e querido irmão, eu te agradeço por estar comigo, me acompanhar nessa lição. Nós concluímos a conclusão da nossa lição e eu quero aqui desde já me desculpar com os amados pela lição passada, que eu não editei o vídeo devido ao meu trabalho, eu ter ficado até tarde trabalhando por alguns dias, uma ocupação maior, e não consegui concluir a lição. Tá? Mas estamos de volta, firmes em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe por estar conosco e que Deus te dê graça em toda a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor.